Não sei se vocês já viram na internet, tinha um programa na TV Cultura chamado Provocações. E aí, nesse programa, virou um meme no TikTok, no Instagram, que o entrevistador, o eu esqueci o nome dele, mas é um nome complicado. Ele está entrevistando o Clóvis de Barros Filho, e aí ele pergunta para o filósofo Clóvis de Barros Filho, o que é a vida? E aí ele vai respondendo, o cara pergunta 4 vezes, e aí o meme é que para cada resposta ele dá algo completamente diferente. Quando ele vai perguntar o que é a vida, ele fala sobre um monte de coisa, mas não consegue definir. É mais ou menos o que eu sinto quando eu vou responder essa pergunta, né? O que é a vida pessoal? E, de novo, tentarmos, num breve espaço de tempo aqui, definirmos alguns conceitos, um pouco arriscado e complicado, e vai ser confuso, pode ser confuso, porque normalmente a gente não está na mesma linha de pensamento, né? Tem gente que conhece um pouco das referências que eu vou falar, outros não, enfim, isso está tudo certo. Mas isso pode nos parecer confuso. Então, aguentem firme nesse início, nessa confusão que vamos ter aqui, para que depois, quando chegar o texto bíblico, ele nos acalme e nos console. O primeiro diagnóstico, a primeira constatação que eu chego, é que a vida pessoal, ela tem hoje, nesse exato momento, ela tem o que chamo de uma inversão de conceitos. Uma inversão de conceitos. E só para explicar de novo, eu não estou dizendo que as comparações estão corretas ou erradas. Isso é bem do nosso âmbito particular. Às vezes a gente pode dizer, olha, o jeito que era visto a vida pessoal antigamente era melhor do que hoje. E alguém pode dizer, não, hoje a vida pessoal, a forma que eu entendo ela, é melhor do que do passado. Não é esse ponto que eu quero trazer aqui. Apenas algumas observações. E que também podem estar erradas. Também podem estar equivocadas. Mas o que eu digo da inversão de conceitos? Seria aquilo que eu falei no início do culto, né? A vida pessoal, ela deixou de ser pública e passou a ser privada, e deixou de ser privada e passou a ser pública. Uma constatação, nós poderíamos falar em relação à fé. Semana passada eu falei um pouco sobre isso, né? O racionalismo pegou a fé e colocou ela numa gaveta, ou seja, customizou. A fé não é mais sobre o todo, mas é apenas uma vontade pessoal, é uma vontade peculiar. Não é aquilo que me define como um ser. A fé é apenas algo que eu acesso quando eu preciso, agora ou no momento necessário. Nesse sentido, isso que era público, das pessoas observarem e verem que eu tenho uma fé, e mais especificamente nós poderíamos ver isso em relação aos costumes religiosos, né? As pessoas identificavam os cristãos porque eles expressavam a sua fé de uma forma um pouco mais visível, né? Hoje em dia é um pouco mais camuflado isso. Por quê? Porque a fé virou uma questão pessoal apenas. Então eu não exponho mais ela da mesma forma como era exposta antes. E a inversão é um dos exemplos, me chamar pela minha aparência. Enfim, o que eu estou dizendo é que tanto dessa parte sexual, também o próprio sexo se tornou algo público. Né? Quem não vai lembrar dos domingos à tarde da banheira do Gugu, né? das gatas molhadas que tinham às 3 horas da tarde, né? na TV aberta. Ou seja, aquilo que era de foro íntimo passou a ser público. Então todo mundo tinha acesso. E com a internet isso ficou ainda mais, né, mais aberto. Então nesse sentido, é mais fácil, até uma provocação que o pastor Rafael trouxe, é mais fácil eu falar sobre posição sexual, publicamente, do que falar sobre Jesus Cristo. E até é mais aceito, né? Se eu estou numa roda de amigos, eu falar sobre qual forma melhor de fazer sexo, o pessoal vai gostar. Agora, se eu falar que, poxa, lá na igreja a gente fala sobre Jesus, não, isso aí é pessoal. Isso aí é pessoal. Então, esse é um exemplo um pouco mais drástico que eu trouxe para dizer que a inversão de conceitos acontece. Um outro exemplo, eu falei muito sobre política na semana passada, mas esse é um exemplo que precisa ser dito também.
Hoje em dia, quando nós escolhemos os candidatos, nós escolhemos mais por uma questão da vida pessoal do candidato do que da esfera pública. Então, a moral entrou nessa esfera também. Aquilo que era para ser pessoal, olha, não me importa se o candidato é cristão ou não, quantas mulheres o cara tem, eu quero saber do plano de governo dele e se ele vai fazer tudo aquilo que está dizendo. Porque isso é público. Isso é da função dele. Mas o que virou? Não, o cara pode ser um péssimo administrador, mas se vai na igreja, tem uma família tradicional brasileira e tudo mais, não, ou se o cara pode ser um péssimo administrador, mas se defende as minorias, se fala sobre ideologias e tal, né? Esse cara é bom. Ou seja, uma inversão de conceitos novamente. Aquilo que era privado se tornou público, aquilo que era público se tornou privado. E nesse sentido, também nos foi dado a falsa impressão de que a partir dessa liberdade que o ser humano tem de viver a sua vida pessoal, nos foi vendido, e ainda nos é vendido, que nós temos uma autonomia. Por isso que eu coloquei ali entre interrogação. Temos autonomia? E a provocação também do pastor Rafael é o seguinte: o cristão é autônomo? Autônomo é algo novo, né, na sociedade, digamos assim. Hoje muitos se identificam como trabalhadores autônomos. Ou seja, que tomam as suas próprias decisões, fazem os seus próprios horários. Não é mais definido pelo horário do sol, como os agricultores tinham. Não é mais definido pelos horários das fábricas. Mas agora cada um tem a sua liberdade, a sua autonomia. E quando eu faço a pergunta, o cristão é autônomo? A resposta é óbvia, não. O cristão não é autônomo. Nós não temos liberdade de escolha. Nós somos livres para servir. Mas não temos liberdade de escolhermos sermos cristãos. Isso é algo que é nos dado. É uma graça. Não vem de nós. É dom de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nesse sentido, entender que não somos autônomos nos mostra que a nossa vida pessoal, ela é coletiva. Ih, ficou estranho. A nossa vida do indivíduo, ela não é única. Ela é em Cristo. Quando nós somos batizados, nós recebemos esse Cristo, essa fé em Cristo. Quando nós somos colocados como novas criaturas, nós somos aquilo que podemos chamar, que Lutero chamou, máscaras de Cristo. Então essa vida pessoal, ela é coletiva porque Jesus é aquele que é o meu Senhor, é aquele que me sustenta, é aquele que me guia. Ele é o meu pastor. Porém, nesse falso entendimento que nós somos autônomos e que nós escolhemos aquilo que queremos, dentro da vida pessoal cristã entrou um outro termo, que é o que nós chamamos de customização. Acho que ano passado eu falei algo sobre isso, mas a customização da vida cristã, ela é o seguinte, né? Eu, com as minhas escolhas, com a minha autonomia, olhar para a palavra de Deus e usar aquilo que me convém. E aí, quem acompanha as notícias da internet, vê que muitos coaches ou pessoas que influenciam usam a fé cristã para vender seus cursos, né? Para enriquecer no sentido de, olha, eu vou usar aqui textos bíblicos que falam sobre prosperidade, que falam sobre disciplina, que falam sobre tudo isso, para que as pessoas legitimem o meu discurso, porque é um discurso cristão, e a partir disso eu enriqueça, né? A partir disso eu tenha o que eu gostaria de ter como empresário, enfim, como alguém que quer ter o sucesso. Então customiza a fé cristã para esses interesses. Mas particularmente nós também fazemos isso. Quando algo do texto bíblico nos confronta e nos mostra que não somos tudo aquilo que pensamos ser, às vezes a gente deixa isso de lado e diz, não, isso é para os outros. Para mim não. Isso também é um perigo. E por último,
essa expressão também foi feita pelo pastor Rafael Fukui. Ele diz que nós domesticamos a transcendência. E aí, para explicar isso, eu vou dizer o seguinte: quem já ouviu aquela frase, milagre é o que a ciência não explica? Vocês já ouviram isso? Essa frase é o resumo dessa pergunta, ou dessa afirmação, melhor dizendo, a domesticação da transcendência. Porque nós passamos a acreditar que milagre é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não explica, e aquilo que acontece de forma sobrenatural. Por quê? Porque a gente passou a imaginar, como sociedade ocidental, que o transcendente está apenas longe, está apenas num lugar em que eu preciso ter acesso. E de novo, eu vou falar isso semana que vem, mas as nossas formas de culto nos induzem a isso. Eu preciso ir num culto para que eu sinta esse transcendente. Então, a arquitetura, as músicas, o ambiente é moldado para que eu sinta essa transcendência naquele momento e atinja, então, o que o pessoal da Nova Era chamava de nirvana, né? Agora os crentes chamam de Espírito Santo. Então, que eu atinja o Espírito Santo e ali eu tenho um encontro com Deus. Customização. Eu não estou dizendo que isso é errado, a gente pode ter isso, pode ter músicas, eu gosto, né? Das músicas, gosto de... quando eu escuto aquela música da Hillsong, eu sempre choro, né? Enfim, a gente pode ter isso, mas o que eu estou alertando aqui é que, querendo ou não, nós estamos colocando o transcendente, aquilo que Deus é, apenas em alguns aspectos da nossa vida pessoal, em que eu vou lá para acessar. Imagina então um culto que inicia dizendo que eu sou pecador. Isso é transcendente. Porque alguém falar que você é pecador é um milagre hoje em dia. Alguém dizer que você está errado é um milagre. Só para voltar à questão do milagre, quando nós temos um batismo, a gente não ouve ou não vê o que está acontecendo ali. Olha, alguém está derramando água na cabeça de uma criança ou de uma pessoa e está dizendo algumas palavras. Isso não é explicado? É. Acontece um milagre ali? Acontece. Eu vejo o milagre acontecer? Vejo. E isso a gente não chama mais de transcendente. A gente chama de doutrina. Não, isso aí é apenas uma questão doutrinária. Não, isso é Deus sendo Deus. No nosso dia a dia, nós perdemos o que nós chamamos de doutrina da encarnação. Não é espírita, né? Mas nós perdemos essa dimensão que Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque isso, de uma certa forma, faz com que a minha vida pessoal seja confrontada. Que ela seja colocada em xeque. Porque o que Jesus veio fazer foi uma humilhação, um sofrimento, algo, digamos assim, desprezível aos nossos olhos, que não é tão legal assim a gente dizer que, como ele mesmo diz, como o apóstolo Paulo diz, que eu preciso ser imitador de Cristo nesse sentido. Não. Então, vejam, a nossa vida pessoal, hoje, é uma vida que ainda quer adestrar Deus e que quer colocar Deus e Cristo Jesus, que é o mesmo, numa caixinha específica. E aí o apóstolo Paulo vem com uma bomba sobre nós. Lá no capítulo 3 da carta de 2 Timóteo, ele dando conselhos pessoais, amorosos e desafiadores para Timóteo, vai dizer mais uma coisa para ele, no capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte, versículo 1. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela.
Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar as mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o meu propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão a mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando eu li esse texto, eu pensei assim, cara, eu não vou ser mais amigo de Timóteo. Por quê? O apóstolo Paulo diz, fique longe das pessoas que são egoístas, avarentas, né, que brigam, que tudo mais. Eu falei, olha, por muitas vezes eu sou um desses que Timóteo teria que ficar afastado. Quando nós lemos a carta como geral, o apóstolo Paulo também lembra sobre isso, né, de que nós precisamos também dessa redenção, do perdão de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de pessoas que não querem o arrependimento, que mesmo sendo assim, não reconhecem que são assim. Esse é o ponto. Uma coisa é eu reconhecer que continuo pecando e vou continuar. Mas o fato de eu não mais lutar contra isso é um problema. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado com essas pessoas que não querem esse arrependimento, que ouviram os ensinamentos, e aí ele cita, né, pessoas do Antigo Testamento que ouviram os ensinamentos e mesmo assim não quiseram continuar. Cuidado com essas pessoas. E aí depois ele dá um outro aviso dizendo para permanecer firme. E ele dá algum conselho. Ele diz, mantenha a fé, a paciência, o amor e a perseverança. Então nesse sentido, nós poderíamos afirmar que a vida pessoal, numa frase bem impactante, poderíamos dizer assim, a vida pessoal é em Jesus. Se alguém não concordar com essa frase, ou se alguém discordar do que o Ian falou hoje de manhã aqui, quando ele disse, Jesus, eu te amo, ele estava falando isso. Né? As crianças não têm capacidade para... Tem sim. Numa pequena frase ele disse o que é a vida dele. Assim nós também precisamos afirmar, olha, a minha vida pessoal é Jesus. Porque se Jesus sai da minha vida, acabou a vida. Vejam quão impactante é isso. Se eu abandono Jesus, como alguns fizeram, e o apóstolo Paulo fala sobre isso nessa carta, acabou a vida. Então a minha vida pessoal é Jesus. Isso traz coisas boas, as melhores que todo mundo pode ter. Isso traz coisas ruins, perseguições, sofrimento, a gente já falou sobre isso. A vida pessoal é o que mais? É para o próximo. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Faça com que as suas boas ações sejam vistas para que esse preparo todo que você recebeu sobre o ensinamento seja transmitido para as pessoas. Por isso que ele fala lá uma certa lista no versículo 16, né?
A palavra de Deus é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E como é que a gente faz isso? Com fé, com esperança, com perseverança, com paciência e com amor. Isso é muito difícil, porque é bem mais fácil eu impor as coisas para as pessoas do que sofrer com elas para ensiná-las. Por isso que a vida pessoal é ensinar, ali está errado, é ensinar com paciência e com amor. E aqui eu quero dar dois exemplos. O primeiro é o que o Arthur me ajudou. Ontem eu fiz a devoção no Conselho Distrital. Acho que o Luiz e a Luciana já ouviram essa história, né? Mas eu tinha que fazer a devoção e eu não tinha ideia nenhuma. E também estava com preguiça, sendo bem sincero, assim. É aquela preguiça... Vamos usar um termo novo. Preguiça produtiva. Já posso fazer um curso sobre isso, né? Como ter preguiça produtiva. Mas aí eu fiquei, cara, o que eu vou falar amanhã na devoção? E aí eu levei o Arthur no Parque dos Santos do Morro, que é Santos Dumont, ele chama assim, né? E aí a gente foi brincar lá, e naquelas pracinhas gigantes que tem lá, de brinquedos. Quem dera ter aquilo na minha época. Aí tinha umas 60 crianças lá, 50 a 60 crianças. Então estava aquela loucura, né? Eu não podia olhar para o celular porque já dava um desespero, onde é que está o Arthur? Então era o tempo todo até tá ligado. E eu fiquei observando ele o tempo todo. E nesse tempo todo ele inventou uma brincadeira que era matar os zumbis. E aí foi sensacional que ele foi indo criança por criança dizendo isso. Vamos brincar de matar o zumbi? Tinha 50, 60 crianças lá. Se eu fosse triunfalista, eu poderia dizer, e aí ele conseguiu 20 crianças e liderou elas para o combate contra o zumbi. Não, foram 2 crianças que aceitaram. Um menorzinho e um outro um pouco maior. Porque era estranho. Imagina, alguém chega lá, que as crianças não conhecem, a gente tem isso hoje em dia, né? Não te conheço. E ele, vamos matar zumbi. E aí eu fiquei, cara, olha que natural. Falando sobre uma coisa estranha, bem de forma natural. Aí me incomodou, né? Falei, cara, eu não consigo falar de Jesus, porque o que a gente faz quando chega num lugar público? A gente pega um lugar onde ninguém está sentado. Foi o que eu fiz. Estava com o meu chimarrão, sentei num lugar onde ninguém estava sentado. Aí, eu vendo o Arthur fazer aquilo, e com o sermão na minha cabeça, e com toda essa questão do testemunho pessoal, eu fiquei, cara, eu tenho que agir. Aí eu vi um senhor, não, um rapaz sentado num banco, fui até ele, sentei do lado. Cara, eu tenho que falar de Jesus para esse cara. E aí, e agora, como é que eu vou falar para não parecer esquisito, né? Para não parecer testemunho de Jeová de manhã na tua casa. Porque ele não tem ódio de mim. Aí, o filho dele meio que chegou por perto, ele saiu, e aí eu falei assim, é seu filho, né? Ele é meu filho. Os filhos são uma bênção com Jesus, né? E o cara, E acabou. Acabou o assunto. Aquilo foi uma decepção, né? E eu falei, tá aí agora, Lucas, fala. O cara cortou completamente o barato ali, né? Mas, vejam só, deu errado. E normalmente vai dar errado. Queria eu, né, estar numa igreja em que a gente chegasse e dissesse assim, olha gente, eu fui lá na pracinha, e aí o homem ouviu sobre Jesus e ele começou a chorar, e ali eu já peguei ele, batizei lá no Laguinho dos Peixes, e aí então ali começamos um maravilhoso culto, e aquele foi um avivamento tremendo, 1000 pessoas aceitaram Jesus naquela pracinha, né? Poxa, seria sensacional. Mas não, isso acontece, tá? Acontece, a gente precisa buscar isso, faz parte do nosso trabalho. Mas normalmente não vai ser assim. Normalmente nós vamos ser constrangidos. Mas aí nós temos que pegar exemplos da nossa própria vida pessoal para nos confrontar. Se alguém chega para nós e diz assim, eu estou com um problema psicológico, né, não sei o quê. Eu tenho uma psicóloga sensacional para te dizer. Eu estou querendo emagrecer. Não, mas eu tenho um método aqui, infalível. Aprendi ontem no TikTok. Beba água e só água, todo dia. Você vai emagrecer em 4 dias. Né? Então a gente tem coisas que a gente vira tão defensor ou apoiador que as pessoas perguntam, mesmo que a gente não esteja diretamente na conversa, a gente escuta e fala, mas eu conheço fulano de... Eu quero te dar uma dica aqui, ó. Eu quero comprar um carro. Não, tem uma revendedora lá.
Ou seja, se tem coisas que no nosso dia a dia nós estamos naturalmente preparados para dizer, por que falar sobre o Evangelho não é a mesma coisa? Porque, primeiro, o Evangelho não é algo natural. O Evangelho é poder de Deus. Tanto para mim como para outras pessoas, sempre vai ser um escândalo. Sempre vai ser uma loucura. Porém, se o Evangelho é poder de Deus, ele é muito mais poderoso do que um falar sobre psicologia, sobre política, sobre carros, sobre zumbis. E essa atitude nós precisamos pedir para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo nos coloca em lugares onde nós vamos ter a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo. E para terminar o exemplo, desculpa, eu vou dar exemplo pessoal de novo. Mas agora já faz um ano que eu estou participando de um grupo de futebol, alguns já sabem, eu tenho falado isso várias vezes, até mais que o Evangelho. E esse grupo de futebol eu nunca falei sobre Jesus com ninguém. Apesar de eu ter um super trunfo. As pessoas sabem que eu sou pastor. Só que quando elas vão perguntar, a gente não fala sobre Jesus, a gente fala sobre ser pastor. E se lá na igreja pode ou não. A pergunta é sempre essa. Lá na igreja vocês pode isso? Pode aquilo? Pode ou não pode? E aí a conversa fica nessas coisas. Nunca é sobre o Evangelho. E aí essa semana, na segunda-feira passada, um dos rapazes lá disse que não iria poder jogar bola porque o cachorro dele foi mordido por um pitbull. E aí a gente disse, que desculpinha esfarrapada, né? Aí durante a semana me veio assim, cara, vou mandar uma mensagem para ele. O que para mim é difícil, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta muito dos bichos, mas eu nunca me vi fazendo isso, né? Como está o seu cachorro? E eu mandei uma mensagem pro cara. Como está o seu cachorro? E ele disse assim, tá muito bem, né? Obrigado. Você poderia colocar nas suas orações? Eu falei, cara, eu nunca orei por um cachorro. Não falei isso pra ele, né? Eu pensei comigo assim. Aí eu falei, claro que eu oro. Né? Os cachorros são criaturas de Deus, né? Eu vou orar para que ele fique bem. E o cara me agradeceu, né? E aí eu disse assim para ele, mas também vou orar pela nossa salvação em Jesus Cristo. Coloquei na mensagem. Ele só botou aquela mãozinha assim, de reação. Bom, mas consegui. Né? Então, se numa conversa no parque foi ruim, uma conversa sobre oração para cachorro foi boa. Só que isso não é natural nosso. Por isso, o apóstolo Paulo diz que precisamos ter perseverança. E precisamos ter paciência. Porque pessoas que estão conosco há muito tempo, sabem que somos cristãos pelas nossas boas ações, por aquilo que a gente faz, não vão responder como gostaríamos num momento específico. Às vezes vai demorar. Às vezes elas vão abandonar, às vezes elas vão voltar. Mas o ponto é que a gente precisa ter paciência e amor. E esse amor, para concluir, é um amor que não vem de nós, é dado também por Deus. Um amor que vai fazer com que eu escolha agora ser livre para servir, que a minha vida pessoal seja uma vida para servir outras pessoas, do que apenas uma vida para que eu seja servido. E o amor é servir outras pessoas. Se auto-servir é egoísmo, é avareza. Mas quando a gente se dispõe a servir a outras pessoas, isso vai ter um preço que não é normal de alguém querer pagar. Ninguém vai querer sofrer por outras pessoas. Mas somos cristãos e faz parte da nossa vida pessoal fazer com que outras pessoas enxerguem Jesus em nós também. Terça-feira a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas o que eu tinha para trazer hoje é isso, que possamos descansar, que o Evangelho é poder de Deus, e possamos trabalhar, porque o Evangelho é poder de Deus. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.